em Jesus. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou um mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz, olha o teu Deus, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que Deus tem vontade de fazer, Ele faz, a fim de sermos, aí termina no verso 12, com aquele refrão que eu falei para vocês, louvor de sua glória, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença nessa noite. A minha oração é que o Senhor venha agora tocar o coração de cada pessoa que está nesse lugar, consola, edifica, exorta, levanta do pó, revela a tua excelência, a tua majestade nesta noite, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Amados, parte 2, a obra de Deus Filho, Jesus. Esse trecho está falando de Jesus, e esse trecho do verso 7 ao 12, fala daquilo que Jesus fez por nós. Jesus, ele é muito mais do que um pensador, filósofo da antiguidade. Ele é Deus entre os homens, e esse Jesus, a gente pode resumir toda a obra dele para o ser humano, para você que me escuta, como que resolvendo na cruz todos os problemas do ser humano. Quem tem problema aqui, dá um aleluia aí. Você tem problema? Você tem obstáculos para resolver na tua vida? Às vezes o problema que eu estou falando não é problema exterior, mas problemas interiores, doenças, problemas internos, defeitos, pecados, manias, erros de personalidade, situações que acometem a humanidade. Jesus na cruz, a obra de Jesus, ela vem para resolver o âmago dos problemas do ser humano. Preste atenção. Aqui nós temos 3 coisas que a Bíblia diz que Jesus fez. Na verdade são 5, mas eu acho que não vai dar tempo de falar das 5. A primeira coisa que Jesus fez, redobre a sua atenção, em Jesus nós temos uma palavrinha chamada redenção, verso 7, nele nós temos o que? Redenção, diga bem forte, redenção. Pelo seu sangue, nós temos uma segunda coisa, uma segunda palavra grega, a palavrinha aphesin, que significa perdão. Na tradução NAA, ele traduziu ali como remissão dos pecados. Na palavra original, é a palavrinha, acho que remissão é um vocabulário que fica muito distante da nossa mente brasileira. Um vocabulário também que pode ser colocado ali na palavrinha remissão é perdão. Em Jesus nós temos redenção,
no Jesus que você adora, que está vivo, que está no nosso meio nesta noite, que está em toda igreja nessa cidade, está em toda igreja desse país, onde todos os crentes estão reunidos para adorar o nome dEle. Nós temos perdão dos pecados. E uma terceira coisa que nós temos, então, pelo seu sangue, é remissão dos pecados, como diz ali. Uma terceira coisa que nós temos é o derramar abundante da graça de Deus em toda a sabedoria e entendimento. Eu vou me deter nessas três, que não vai dar tempo de falar de tudo, mas nós temos mais coisas, esse estudo ele vai longe. A primeira coisa que nós temos em Cristo, que é a palavrinha redenção, é um conceito que resolve um primeiro problema que todos vocês já passaram ou estão passando, um problema do ser humano. O ser humano, ele tem um grande problema, que é a escravidão. O ser humano, ele é escravo. Sem Cristo, antes de Jesus, antes de ser escravo de Cristo, na linguagem do apóstolo Paulo, servo de Cristo, escravo de Cristo, a pessoa que nasce, você quando nasceu, teus pais, teus amigos, teu patrão, teus colegas de trabalho, as pessoas que estão passando aqui na frente, teus familiares que vão se reunir no meio dessa semana, na ceia de Natal, todos eles são escravos da carne, do pecado e do mundo, na pessoa de Satanás. Então a gente pode estabelecer, para eu ser mais didático, 3 elementos que escravizam o ser humano. Diga comigo: carne, mundo e Satanás. Quando eu falo carne, não é carne de comer, diga amém? Na linguagem bíblica é o pecado. Então vamos substituir para não confundir. Pecado, mundo e Satanás. A Bíblia, quando fala da carne, está falando do teu eu, da tua personalidade caída. Então o ser humano, ele é escravo em primeiro lugar do pecado, ele é escravo em segundo lugar do mundo, do sistema mundano, como eu vou ler com vocês aqui nas referências bíblicas, e ele é escravo do diabo, em muitas das facetas em que o diabo escraviza o ser humano. Em primeiro lugar, o ser humano, ele é escravo do pecado, ele é escravo da carne. Você não consegue parar de pecar sem o poder do Espírito Santo. Você não decide, olha, eu não vou mais pecar e para sem poder nenhum. Não, você precisa de Jesus e do poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Você é escravo também, sem Cristo, do mundo que está aí fora, da mentalidade do mundo, do sistema do mundo. Antes de Jesus você falava como o mundo, você vivia como o mundo, você proferia e multiplicava os palavrões do mundo, você tratava o teu marido como as mulheres do mundo tratavam, você tratava a tua esposa como os homens do mundo tratam a esposa, com grosseria, com baixaria. Você tinha na tua família desarranjos do mundo, sistema do mundo, pensamento do mundo, maneira do mundo de pensar. Para o mundo, riqueza é dinheiro. Para o mundo, prazer é no pecado. Para o mundo, o cara feliz é o cara que consegue trair a esposa e não ser descoberto. Para o mundo, o cara sabichão, o cara esperto, é o cara que consegue mentir para o patrão, para o amigo, para o vizinho e não ser descoberto. Esse é o cara esperto, esse é o cara águia, é o cara que se safa na frente de todos. Pensamento do mundo. E tudo isso está debaixo da escravidão do principado de Satanás. A Bíblia diz, Jesus falou em João 12:31, que Satanás é o príncipe deste mundo.
A Bíblia diz em 1 João que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, ele comanda o mundo, ele escraviza as pessoas desse mundo. É só você lembrar da tua vida antes de Jesus. O escravo, ele não tem felicidade. O escravo, ele se contenta com migalhas, e as migalhas para ele são momentos específicos de prazer, mas logo depois o prazer passa, ele volta a ter infelicidade de novo. O escravo não é livre, o escravo não tem liberdade. Ele não consegue, como escravo, vencer pecados, porque ele é escravo do pecado. Pior, escravo do diabo. O pior patrão e chefe e senhor que você pode ter na tua vida. O diabo, ele faz uma lambança em famílias que estão sob o poder dele. Divórcio, tristeza, amargura, depressão, aflição, contenda, miséria. Tudo isso é fruto da ação do diabo na vida e nas famílias. E é aí que a Bíblia coloca o ser humano antes de Cristo. Eu estou falando tudo isso porque a palavra redenção é um conceito muito caro para a Bíblia, para a teologia. Ela não é simplesmente uma palavra que significa libertar. Se eu perguntar para você, o que é redenção? O que é uma pessoa ser redimida? Na Escritura ela tem um conceito amplo e profundo. Era um conceito que acontecia na sociedade da época que não acontece hoje, por isso que foge da nossa realidade. Mas no Império Romano, em que o apóstolo Paulo estava, quando escreveu a carta aos Efésios, esse império tinha mais de 60 milhões de escravos. E como é que essa pessoa poderia ser liberta da escravidão, sendo escrava ou escravo no Império Romano? Essa pessoa precisava, preste atenção, passar por um processo chamado redenção. Um processo jurídico em que a pessoa escrava caía no beneplácito de um senhor bom, ou de um familiar que viu aquela pessoa se tornar escrava por causa de dívidas. As pessoas se tornavam escravas por causa de dívidas, muito corriqueiramente. E aí, para você redimir, libertar aquela pessoa da escravidão, essa palavrinha apolitrosim, redenção, uma palavrinha jurídica do Império Romano, esse prisioneiro de guerra ou esse escravo, você precisava de um benfeitor que pagasse a dívida que você não era capaz de pagar e libertasse você de um poder que você era incapaz de se libertar. Quem está acordado, diga amém. Amém. A palavra redimir quer dizer comprar e deixar livre mediante o pagamento de um preço. Quando alguém era redimido, essa pessoa era comprada e posta em liberdade, devendo a esse senhor a sua própria vida. Muitos, inclusive, eram redimidos do senhor mau, da escravidão, e permaneciam na casa daquele que, preste atenção, os redimiu em amor e em servidão. Aquele que pagou o preço para libertar aquela pessoa da escravidão. Quem já está pegando aí, dá um glória a Deus aí, só para eu saber. É isso que a palavra de Deus fala aqui. Nós temos aqui uma alusão também ao Egito, ao êxodo do Egito, onde o povo era escravo de Faraó, e a Bíblia nos profetas fala a todo momento que Deus, através de Moisés, redimiu o povo da escravidão, através de uma libertação sobrenatural e do pagamento de um preço do Cordeiro Pascal. Nele, em Jesus, diz a Bíblia no verso 7, nós temos a redenção pelo seu sangue.
Cristo, na cruz, Ele pagou não com dinheiro humano, mas com o próprio sangue, o preço pela tua vida, para te libertar da escravidão, do pecado, do mundo e de Satanás. Em Cristo, nós somos livres. Em Cristo, nós que dantes estávamos presos na escravidão do pecado, do mundo e do diabo, no sofrimento, à mercê de todas as características de uma pessoa que é escrava, em Cristo nós somos postos em liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 6:17. Deixa eu provar para você na Bíblia, para você não achar que eu estou inventando história aqui. Diga amém. Romanos capítulo 6:17, por gentileza. Vai ter que ser ágil aí hoje, porque eu tenho bastante versículo aqui. Leia comigo aqui. Mas graças a Deus, que, tendo sido escravos do pecado, primeiro elemento que eu falei para vocês, antes nós éramos escravos do pecado, tendo sido escravos do pecado, e com ele, com o pecado, vivendo na morte. Quando a gente pecava, o prazer era instantâneo, mas a morte era certa. A tristeza vinha depois, a tristeza vinha no dia seguinte, a amargura vinha no dia seguinte. Quando a gente brigava no momento, mas a amargura veio no outro dia. O pecado, ele gera morte. Mas nós, tendo sido escravos do pecado, Paulo está falando, vocês vieram a obedecer de coração a forma da doutrina a que foram entregues. Chegou um pastor e entregou uma doutrina para vocês, um evangelista, e pregou o evangelho que nem eu estou fazendo para vocês nessa noite. E vocês obedeceram de coração. E então no verso 18, vocês foram libertados do pecado e foram feitos servos da justiça de Deus. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. O que ele está falando aqui? É o que o pastor fala aqui, que às vezes você acha que é muito chato. Assim como você oferecia a tua voz para gritar com a tua esposa no pecado, lá no mundo, ofereça a tua voz nessa noite para glorificar o nome de Jesus. Assim como você oferecer teus braços para pecar, é isso que ele está falando, teus membros eram servos da impureza. Ofereça nessa noite, que nem eu cheguei aqui, os irmãos estavam varrendo, limpando a igreja. Ofereça os teus membros como servos da justiça. Cuidem da igreja, preguem o evangelho, diga amém. É isso que ele está falando. Assim como você usava o teu corpo para o pecado, usa nessa noite todo o teu vigor, todo o teu corpo, toda a tua alegria, a mesma alegria que você tinha lá na balada, no bailão, tenha na presença de Deus. Tem gente que eu às vezes fico olhando, parecia que era mais feliz no mundo. No mundo ria, contava piada, era alegre, era feliz. Aí vem para a igreja, vira uma pessoa sem graça, séria, sisuda. Aquela pessoa sem graça, aquele crente sem graça. Pelo amor de Deus, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que adora dar uma risada. Diga amém. Você tem que ser feliz, mais feliz aqui do que era no mundo. Diga glória a Deus. No mundo você dançava, tem que dançar em dobro na igreja. Agora nós vamos ter nosso retiro lá, nós vamos dançar. Você vai ver o pastor Billy dançando lá. Os irmãos aqui, o irmão Jean e a irmã Irade, foram no meu casamento. Eles viram, vocês nunca mais vão ver eu dançando daquele jeito, porque aquele dia, querido, eu subia pelas paredes, e a minha família escandalizava todo mundo. Diga amém. Sem uma gota de álcool no sangue, mas com Jesus no coração. Aí você vem para a igreja, e aí lá é lugar de dançar, aqui é lugar de ficar sério. Não, igreja é lugar de dançar.
Igreja é lugar de vir para frente do altar, dançar, saracotear, ficar alegre, feliz na presença de Deus. Assim como você era feliz no mundo, é o que ele está dizendo, os teus membros, eles eram oferecidos à maldade. Ofereça agora na presença de Deus. Pregue o evangelho, usa a tua voz, usa as tuas redes sociais, usa aquilo que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, usa o trabalho que Deus te deu, usa a vocação que Deus te deu, para pregar o evangelho como servo da justiça. É isso que ele está dizendo. Verso 20: porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Vocês não precisavam, vocês não estavam debaixo da justiça de Cristo. É isso que ele está falando. Naquele tempo, olha a pergunta que ele faz. Olha que incômoda essa pergunta. Que fruto vocês colheram? Qual foi o fruto que você colheu quando era escravo do pecado? Separação, tristeza, amargura, insônia, coração ferido. Quais são os frutos do pecado? Os jovens aqui talvez não entendam muito o que eu esteja falando, mas quem é mais antigo, mais experiente, já viveu no mundo aí fora, sabe que não vale a pena viver longe de Jesus. Quais frutos vocês escolheram? Olha o que ele diz aqui, eu vou só ler, não vou nem explicar muito. Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Quem tem vergonha do passado aí? Não precisa dizer glória a Deus. Porque o fim delas é morte. O fruto do pecado é morte. As coisas que vocês lembram do pecado envergonham. Vocês às vezes não têm coragem nem de contar para qualquer pessoa, porque o fruto delas era a morte. Esse é o fruto do pecado. Parte ruim. Verso 22, eu oro a Deus para que você pule do verso 21 e você esteja vivendo no verso 22, em 2025, 2026. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim da jornada de vocês é a vida eterna. Aleluia! Verso 23, o verso mais lindo da Bíblia: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te chama nessa noite. Para que patrão você quer trabalhar? Aqui você é apresentado a dois patrões. Um patrão que paga um salário, a terminologia é essa, é salário. Um patrão que paga um salário por um mês de trabalho seu, um mês de pecado. Satanás paga o salário de morte para você. Uma vida de pecado traz o salário de morte. Agora você tem um patrão, o nosso patrão, o meu Senhor, o meu patrão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que paga um salário chamado vida eterna. Quem quer ter vida aí, dá um glória a Deus aí. Gálatas capítulo 1, verso 3. Primeira coisa que a redenção de Jesus traz, diga: libertação do pecado. Você quer ser livre do pecado? Libertação do pecado. Em Cristo você tem poder para ser liberto do pecado. Acontece que você não quer tanto assim, mas se você quiser de verdade, se consagrar de verdade, você tem todo o poder para ser liberto do pecado. Libertação, libertos, é o que a Bíblia diz aqui em Romanos, como nós lemos. Guarda esse versículo. Agora libertos do pecado, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo para a santificação. Libertos também em Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 3, do mundo. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, olha aqui, para nos livrar deste mundo perverso. Em Jesus você tem um livramento deste mundo que está aí fora. O crente, amados irmãos, ele vive em outra realidade. O crente, ele não vive na economia do Brasil. O crente, ele não vive nas circunstâncias da geopolítica mundial, com perdão do pleonasmo.
O crente, ele, primeiro lugar, primeira coisa, o ser humano, ele já é, em especial o crente, um ser totalmente diferente de qualquer outro ser. Porque o ser humano é o único ser da criação de Deus. Você é o único ser da criação de Deus que tem duas naturezas. Os anjos têm sua natureza de cima. Os demônios têm a natureza espiritual caída, mas somente a espiritual. É por isso que para vir para o mundo físico eles precisam incorporar em alguém, porque eles têm uma natureza espiritual. Por que você acha que o demônio incorpora num corpo? Porque eles têm uma natureza que não é a natureza física. Os animais, eles têm apenas a natureza física. Eles não são dotados de raciocínio espiritual como você é. Eles são programados. Um cão é um cão em qualquer lugar do mundo. Quando Deus cria o ser humano, é a coisa mais linda que acontece. Eu acho que eu nunca trouxe para você essa revelação, mas se você parar para analisar no livro de Gênesis, Deus, ele cria naturezas diferentes em todos os dias da criação até o sexto dia. Quando ele vai criar a natureza, ele libera palavras e cria natureza de cima, natureza de baixo. Primeiro dia natureza de cima, segundo dia natureza de baixo, terceiro dia natureza de cima, quarto dia natureza de baixo, quinto dia natureza de cima. Quando chega no momento de criar o homem, ele não cria nem só de cima e só de baixo. Quando ele vai criar você, ele une as duas naturezas num só ser. Ele desce na terra, monta um boneco de barro, natureza de baixo, e sopra no homem o fôlego de vida, natureza de cima. E você passa a ser o único ser que tem dentro de você a natureza do céu e a natureza da terra. É por isso que você sente coisas espirituais. E é por isso que o crente em especial, ele vive em outra realidade. Ele vive na realidade da fé. Pedro vai falar isso. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos de outra pátria, de outro lugar. Nós somos de outra era, de outra dispensação. Nós fomos livres deste mundo perverso. Enquanto o mundo está padecendo, nós estamos com a presença de Deus. O crente, enquanto o mundo está na miséria, ele está na provisão de Deus. Quando o mundo está na provisão, ele está na prosperidade de Deus. O crente, enquanto ele está vivo, ele está com a aliança com Deus. E quando ele morre, ele vai para mais perto de Deus. Ele está livre das cadeias do mundo perverso e do líder desse mundo, Satanás. Como está em Colossenses capítulo 1, verso 13. Que opera nos filhos da desobediência, como nós vamos ler em Efésios mais à frente. Satanás, ele faz todo tipo de obra para tirar a tua alegria, felicidade, prazer e destruir você. Ele é o inimigo da sua alma. Ele quer acabar com a sua fé. Ele quer te afastar da igreja. Ele usa o pecado, ele usa tentações, ele faz de tudo para não permitir com que você permaneça na igreja. Mas nessa noite Deus me levanta como um profeta na tua vida, trazendo Colossenses 1,13 e dizendo para você: Jesus nos libertou do poder das trevas. Nós não temos medo do poder das trevas. Primeiro ponto: trevas têm poder. Não subestime o poder das trevas. Aqui fala de um poder. A Bíblia fala de principados. Nós vamos ver em Efésios capítulo 6, quando eu chegar lá. Principados, potestades, espíritos malignos. As trevas, elas têm poder, sim, sobre a vida dos ímpios. Mas a Bíblia nos diz que se nessa noite você se achegar a Jesus e ficar debaixo
da proteção de Jesus de verdade, nele você tem a redenção, nele você tem a liberdade. Colossenses 1,13 diz: Jesus nos libertou do poder das trevas e não nos deixou à mercê. Ele nos transportou, Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Ele te tirou do mundo, Ele te livrou do mundo, do poder de Satanás, te colocou numa igreja, te colocou numa família de fé, te colocou num reino que vai para o céu e que vai vencer Satanás no último dia. A Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Tem alguém aqui que quer receber? Dá uma glória a Deus. Tudo aquilo que Satanás fez ou está tramando, toda cilada, toda armadilha que está sendo preparada pelo poder demoníaco sobre a tua vida, nessa noite eu me levanto como um profeta de Deus na tua casa, e eu só quero uns 2 ou 3 que acreditam nessa palavra, para dizer para você, baseado na palavra de Colossenses 1,13, que debaixo de Jesus, todo o poder caia por terra agora, em nome de Jesus. E você está livre nessa noite, debaixo do nome de Jesus, para adorar aquele que vive e reina, para vencer o pecado, para vencer o mundo, e para pisar na cabeça de Satanás da tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em Jesus nós temos redenção. Diga comigo bem forte: redenção. Mais forte para acordar a pessoa do lado. Diga: redenção. Para você gravar. Segunda coisa que nós temos em Cristo, diga: perdão. Redenção, perdão. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Qual que é o primeiro problema que eu disse que Jesus trouxe redenção e solucionou na cruz? A escravidão. Qual que é o segundo problema que está na raiz de todos os problemas do ser humano? Diga comigo: culpa. Diga mais forte, diga: culpa. O teu sofrimento, se a gente for cavocar aí dentro, entrar no teu coração, o que a gente vai encontrar aí dentro? Culpa. Por causa do ser humano ter nascido em pecado e em dívida com Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, o ser humano, antes de Jesus, ele vive num constante sentimento inconsciente de culpa. E ele vive nesse débito com Deus, e ele está constantemente tentando pagar esse débito com Deus, mesmo que ele não acredite em Deus. Esse sentimento de culpa, ele se manifesta das mais variadas formas do ser humano. Em alguns se manifesta como depressão, em outros como insônia, em outros como uma personalidade ruim de lidar, em outros se manifesta em algum outro desvio, mas é tudo sentimento de culpa para com Deus. Nuns se manifesta numa pessoa que passa a vida toda endividada, como representação de uma dívida espiritual. Não consegue ficar sem dívida. O cara não consegue ficar sem fazer dívida. Ele fica... Uma vez eu estava com um amigo, achei muito engraçado. Estava com um amigo, conversando com ele, e ele falou assim: estou com um baita problema aí. E eu: o que aconteceu? Já faz 6 meses que eu estou com R$1.000 parado na minha conta. Eu tenho que arrumar um jeito de gastar esse dinheiro. Misericórdia, mano. Né? Ele queria fazer uma dívida, ele não conseguia ficar sem gastar dinheiro, ele não conseguia guardar. Está muito parado esse dinheiro, eu tenho que gastar esse dinheiro. Aí foi lá, gastou 1.500, 2.000, mais do que já tinha. Tem pessoas que manifestam a sua culpa das mais variadas formas, e eu vi isso de uma maneira muito ilustrativa essas 2 semanas atrás. Eu estava assistindo uma série na Netflix, e aí chega o momento da série, num episódio, que um camarada ele faz um assassinato num restaurante, né?
E aí ele morre depois. E aí o amigo desse cara do assassino, o amigo do assassino junto com a mulher, eles vão à igreja para tentar investigar por que aquele cara fez aquilo. Aí eles chegam, presta atenção em mim. Eles chegam na igreja, da frente do altar, uma igreja católica, e tem uma imagem de Jesus crucificado. Uma obra de arte. O cinema ele é uma obra de arte, né? Aí os roteiristas fizeram dessa forma. Ele chega na frente de Jesus para falar sobre o tema da culpa. Aí ele fala uma frase interessante. A mulher diz para ele: você está sofrendo? Ele diz: sim. E por que você não acaba com esse sofrimento? Aí ele diz: eu sei que eu estou sofrendo, mas eu não acredito no sofrimento. Aí ela pergunta por quê? E ele diz: o sofrimento é um ato narcisista, é um ato auto-infligido. A gente não consegue parar de sofrer, o jovem diz. Nós sofremos para sentir que estamos pagando por nossos pecados. Por que a gente sofre e nos auto-sabotamos muitas vezes para sofrer? Para sentir que estamos pagando a penitência, que os nossos pecados estão sendo cumpridos, porque nós não acreditamos na expiação e no perdão de Jesus. E o sentimento de débito para com Deus gera o sofrimento, é a raiz do sofrimento. Por que as pessoas sofrem? Por que você sofre? Uma das respostas do porquê nós sofremos é essa. As pessoas sofrem, e alguns chegam a um estado de masoquismo. Elas amam sofrer para poder pagar pelos seus próprios pecados. Aí eles têm um diálogo na frente da cruz, onde ela diz: e você acha que o assassino ele merece o perdão? E aí ele diz assim: pergunta para o cara que está aí na cruz. Por quê? Porque em Jesus, diz a Bíblia aqui, nós temos a remissão, o perdão. Jesus pode curar o teu coração nessa noite, de todo sofrimento, de todo sentimento de culpa que você carrega. O teu sofrimento pode acabar hoje, se você aceitar o perdão de Jesus. Quem quer parar de sofrer? Aqui está a raiz do sofrimento. Perdoar, remir, aqui significa levar embora. Cristo morreu para levar os nossos pecados embora. A Bíblia diz que Deus falou que eles foram, aliás, no autor aos Hebreus diz que eles foram lançados no mar do esquecimento. Deus falou no Antigo Testamento: dos seus pecados não me lembrarei mais. Não há qualquer acusação registrada contra nós, contra a igreja. Os nossos pecados foram levados embora através de Jesus, aleluia. O nosso perdão é baseado no sacrifício de Cristo. Em Cristo nós temos o perdão completo, porque Ele morreu para remover a culpa do nosso pecado. A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nenhuma acusação pode prosperar contra nós, porque Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses 2,14 diz, Apocalipse chama Satanás de um acusador. Ele acusa você nos céus, dizendo: olha, o fulano pecou hoje, o ciclano pecou hoje, o ciclano o Beltrano é mau. E aí a Bíblia diz que Jesus é o nosso grande advogado diante de Deus. Se você tem Jesus no coração, se batizou nas águas, é cristão, você tem um advogado lá nos céus, que na cruz rasgou um escrito de dívida. Esse escrito de dívida é uma terminologia também romana, também jurídica. As pessoas estavam devendo e tinham escritos de dívida. Ele rasgou um por um dos seus boletos para com Deus, para que você voltasse para a tua casa, para que você iniciasse o ano de 2026, não dando trela para as acusações de Satanás, mas sabendo que você é filho de Deus, é filha de Deus, amado por Deus, regenerado por Deus, perdoado por Deus, liberto por Deus e protegido por Deus. Ele nos perdoou, e o perdão de Cristo, ele é imerecido, ele é imediato e ele é completo.
Não existe um pecado aqui na minha frente que Cristo não tem o poder de perdoar. A não ser uma exceção, que se você já tivesse cometido, você nem estava na igreja hoje, então eu não vou entrar nesse debate agora. Caso contrário, você está aqui, você está ouvindo uma mensagem, você crê em Jesus, dá glória a Deus. Você não está num podcast blasfemando contra Jesus nem contra Deus. Então você está aqui, você tem o teu coração aberto. Você tem todo o direito ao perdão celestial nessa noite. Você pecou nessa semana? Diga sim, com certeza, todos pecaram. A Bíblia diz que quem diz que não comete pecado é mentiroso. Chama Deus de mentiroso. Eu pequei, você pecou, nós erramos contra Deus todos os dias. Mas deixa eu te dizer algo: ovelha, ela não é porco. O porco é aquele que, quando está na lama, ama ficar na lama. A ovelha, o filho de Deus, quando se suja, vem para o pastor, vem para a casa do Pai, se limpar de toda a sua sujeira. A pergunta não é quantas vezes você se sujou, ou o que você cometeu. A pergunta é: você está na casa do Pai para ser limpo nessa noite? Se converta de verdade, crê em Jesus como teu Salvador. Para mim, encerrando, terceira coisa que Jesus fez na cruz: perdão dos pecados. Aí você diz assim: pastor, mas o que isso tem a ver com amanhã, com segunda-feira, né? Eu tenho que viver minha vida. Eu sei que Jesus me perdoou, eu sei que Jesus me redimiu. A Bíblia, ela completa, ela não deixa você à mercê. A Bíblia diz aqui que em Jesus nós temos sabedoria e entendimento para saber como viver depois que nos convertemos. Sabedoria, Deus derrama a graça dele sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. E aqui Jesus soluciona o terceiro problema da humanidade. Esses três problemas é que causam problema na tua vida: escravidão, culpa e o terceiro problema, diga comigo, tolice. Falta de sabedoria, falta de inteligência, de sabedoria. Não é nem mesmo inteligência, a palavra inteligência não seria a palavra correta, o termo correto. Você tem pessoas inteligentes tolas. Agora, a sabedoria bíblica, a falta de sabedoria é o que leva você muitas vezes para problemas na tua vida, que deixa você em lugares sem saída muitas vezes, porque você não tem sabedoria da parte de Deus. A Bíblia diz aqui que Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que Ele reconciliou consigo mesmo, mas Ele também ilumina a compreensão, ilumina a mente dessas pessoas. A sua graça é derramada sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, compreensão que leva a agir corretamente. A palavrinha aqui para sabedoria e entendimento, para essa expressão, é a compreensão que leva a pessoa a agir corretamente. William Barclay diz que Cristo dá aos homens a habilidade de ver as coisas da eternidade e de resolver os problemas à luz da eternidade nesta terra. Sabedoria para você viver, para você decidir. E a sabedoria, ela tem muitos benefícios. O primeiro deles está em Provérbios capítulo 3, verso 21. A sabedoria, ela protege você, ela protege a tua vida, ela te preserva. Provérbios 3, 21 diz: filho meu, não se apartem essas coisas dos seus olhos, preste atenção, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e adorno para o seu pescoço. Uma pessoa sábia, de acordo com a palavra de Deus, ela tem proteção, ela tem sustento. Uma pessoa sábia, de acordo com a palavra de Deus, ela tem segurança. Provérbios 3, 23, quando você tiver sabedoria, você andará seguro no seu caminho e não tropeçará. Quem anda em sabedoria vive com estabilidade, não tem medo do terror noturno, porque tem a sabedoria dos céus. Quem quer sabedoria e dá um glória a Deus? A sabedoria, Provérbios 3, 24, traz paz e descanso. Olha aqui para quem tem dificuldade de dormir. Quando você se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Ele está falando aqui porque você tem sabedoria, você tem descanso.
A sabedoria, Provérbios 9:11, ela prolonga os seus dias, porque por meu intermédio, diz a sabedoria, que é a sabedoria falando, os seus dias serão multiplicados e os seus anos de vida se aumentarão. Quem quer viver até os 120 aí, dá uma glória a Deus aí. Você quer ser sábio? O crente, a mente dele é iluminada, é um processo sobrenatural, não tenta explicar, não tenta entender. Você tem pessoas aqui de 90 anos, como você tem crianças de 12, 5, 10 anos, que não tem nem muito estudo, que não sabe muita coisa, não tem nem muita intelectualidade, mas quando eu prego uma mensagem dessas, que é profunda, teologicamente profunda, você percebe que você consegue entender absolutamente tudo do que eu estou falando? Você percebe que você entende coisas que, se pegar um familiar ímpio e colocar agora aqui, ele não vai entender. Você consegue discernir coisas espirituais, você consegue entender as realidades que eu falei aqui de redenção, de perdão de pecados, eu tenho falado aqui de eleição, de escolha antes da fundação do mundo, e temas espirituais, que você, que não tem às vezes nenhum diploma de doutorado, tem a capacidade de entender. E aqueles que muitas vezes são sábios, não conseguem. Nicodemos não conseguiu entender isso em João 3. Jesus até se impressionou, ele disse: olha, você é mestre, doutorado, estudado na escola rabínica, e não consegue entender o que eu estou falando? Você precisa nascer de novo. Aí ele pensou que ele estava falando fisicamente, mas como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus se impressionou, né? Você não consegue entender que quando a gente fala de que uma pessoa nasceu de novo, a gente está falando de uma outra realidade, de uma realidade espiritual, que a igreja do bairro Itararé tem vivido a cada dia. Deus quer ungir a tua mente com sabedoria nessa noite. Para você que está buscando resposta, preste atenção: Deus não fala com quem não valoriza aquilo que Ele já disse. Se você não valoriza aquilo que Ele já escreveu, e não encontra aqui a tua fonte de sabedoria, não fica esperando resposta do médium que vai descer e do grande profeta poderoso. Aqui está a tua fonte de sabedoria. Se você ler essa palavra, o livro de Provérbios, capítulo 1 ao verso 31, todos os dias da tua vida, você vai ser uma das pessoas mais sábias dessa terra. O livro de Provérbios te ensina a lidar com as finanças. O livro de Provérbios te ensina a lidar com o relacionamento. O livro de Provérbios te ensina, a palavra toda te ensina a lidar, a agir no teu trabalho, a lidar com as piores situações da tua vida, a lidar com luto, a lidar com perda, a lidar com desemprego, a lidar com miséria, a lidar com abundância, a lidar com prosperidade, a lidar com doença. A palavra de Deus é a tua fonte de sabedoria, e Deus quer levantar uma igreja nesse bairro que tem sabedoria celestial para lidar com as finanças, para lidar com os relacionamentos. Deus derramou essa unção sobre o meu ministério, e se você faz parte do meu ministério, essa unção está sobre você. Você vai ser uma pessoa sábia lá onde você está. Diga amém. Ser uma pessoa sábia não é ser uma pessoa que tem resposta para tudo. Ser uma pessoa sábia não é ser uma pessoa que resolve tudo. Não é aquele estigma do mestre que está lá nas montanhas, ele é o sábio, né? Sempre tem uma resposta para tudo, uma metáfora para tudo. Isso não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que uma pessoa sábia é uma pessoa que tem temor de Deus. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Você teme ao Senhor Deus? Então você tem todos os meios para ser uma pessoa sábia. Por exemplo, um problema se levanta na tua vida, você tem sabedoria, você tem temor de Deus, você vem na igreja e você coloca esse problema diante do altar em oração. Você colocou o teu problema como uma pessoa sábia, não nas mãos do juiz aí fora, não nas mãos do advogado, não nas mãos do médico. Você colocou o teu problema nas mãos do Deus Criador do universo, do Deus para quem não existe limites, do Deus que pode converter e encontrar qualquer pessoa, entrar nesse coração e quebrar todo orgulho. Quem quer ter sabedoria, dá um glória a Deus. Diga comigo: redenção, perdão, sabedoria. Se você precisa de uma dessas três coisas nessa noite, coloque-se de pé. Vamos orar. Para você, ou para a tua família, ou para a tua casa.
Mas pelo amor de Deus, esse momento ora de verdade. Você já está aqui, já saiu da tua casa, já está passando calor. Aproveita esse momento com excelência. Nós vamos orar agora. E nós vamos pedir o pastor Vanderlei passar aqui comigo, ministrar sobre vocês libertação do pecado, do mundo e do poder de Satanás. Vamos ministrar sobre vocês